João capítulo 2. Eu separei aqui um texto, de João 2, que fala a respeito de um casamento. É um texto conhecido, mas eu não quero falar do casamento, nem do que aconteceu nesse casamento. Pode falar, mas meu objetivo é falar do Evangelho. Amém? O Evangelho de Cristo. Pregar Cristo em nós. A esperança que o Deus invisível pode ser visto através do poder de Deus sobre nós, nos transformando de situações e em situações, do poder de Deus sobre nós, nos transformando em relacionamento em relacionamento, através dos relacionamentos e do enfrentamento com as circunstâncias que se apresentam diante de nós. O poder de Deus sobre nós irá nos aperfeiçoar de tal maneira que eu possa parecer cada vez mais com Cristo para aqueles que estão se relacionando comigo. Amém? E assim a gente trazer paz para a cidade, alegria para a cidade. Eu escolhi aqui Caná da Galileia, capítulo 2 de João, que fala a respeito do casamento. Deixa eu ver se é o versículo 2, já de cara. É o versículo 1, que fala de um casamento, porque fala de uma aliança em busca de propósito, ou um casamento sempre está falando de um compromisso assumido para um determinado fim. Aí Jesus começa, o primeiro grande sinal que ele chama, a Bíblia fala de milagres, mas são sinais que ele está dando a respeito da missão dele. Aliás, já coloco aqui para vocês que a missão de Cristo, graças a Deus, Ele nos revelou, e é a mesma missão da igreja. Amém? A sua missão é a missão de Cristo. E ele começa já ali em João 2, manifestando um dos primeiros sinais, é num casamento, numa aliança que deseja um propósito. E nesse casamento a mãe de Jesus está ali, aí aparece nesse texto, não sei se você já leu, teve a curiosidade de ler, leia a palavra. De um dado momento, a mãe de Jesus estava nesse casamento junto com seus discípulos, nessa festa, e a mãe dá uma palavra. Aí, aparentemente assim, parece que Jesus dá uma resposta assim meio atravessada, né? O que é que eu tenho contigo, né? Mulher. Então a gente meio se assusta, mas Jesus estava escrevendo uma mensagem para nós. Jesus estava colocando ali, pintando um quadro, para que a igreja, ao longo de 2.000, 3.000, 4.000 anos, pudesse decifrar um código, mistério, revelação. E quem tem revelação? A igreja. Não, também não é aquele código, segredo, não. A igreja foi revelado a nós, abrir os olhos para que a gente possa ver esses códigos que estão espalhados em toda a Bíblia. Algo muito simples. Se você deseja ver com os olhos de Cristo, o Espírito Santo abre os seus olhos. Agora, se você quiser olhar para a Bíblia, tentando buscar nela alguma coisa para um benefício particular e natural, você vai encontrar. Mas a Bíblia não está trazendo um conceito humano para que você viva nessa terra de uma maneira abundante. A Bíblia está trazendo um conceito divino para que o Deus Todo-Poderoso possa ser revelado através da sua vida, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus parentes, para a sua esposa, para o seu marido. Então, Cristo em nós, a esperança da glória. E nesse casamento fala do relacionamento, né? E aí naquele momento, eu já estou dando aqui o spoiler, a gente vai falar um pouquinho. Ele fala o quê? Que é transformado água em vinho. Acaba o vinho em determinado momento e transforma em vinho. E você sabe, quando já for em casamento, uma coisa que a gente acha no casamento natural e humano é sempre comida, bebida, não é isso? Se come, se bebe, casamento e relacionamento. E uma coisa assim interessante no reino, né? Em Romanos capítulo 10, diz assim: o reino de Deus, cultura, reino, uma cultura, uma maneira de pensar. Reino de Deus, não é algo que eu vou, é uma maneira que eu penso. Então, dependendo como você pensa, você manifesta o reino e está no reino. Dependendo como você pensa e age, porque nós agimos
segundo o que nós pensamos. Então, de acordo com o que eu penso, eu posso estar no império dos homens, na vida humana natural, no casamento humano e natural, nas alianças humanas e naturais, ou eu posso estar com a mente na cultura do reino e consequentemente na aliança divina, no casamento divino, com vinho transformado por Deus, nesse casamento, onde a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o poder de Deus, que vem sobre nós e nos transforma. E aqui a transformação que ele usa é da água para o vinho, né? Interessante, né? A água para o vinho. A água para o vinho pode ser transformada assim, com poder, com um power, um poder sobrenatural, um poder muito grande que os homens não conseguem, mas se eles conseguissem reunir esse poder, eles também transformariam água em vinho. Mas a ênfase não é a água nem o vinho. A ênfase é que o homem, eu e você, pelo poder do Espírito Santo, podemos ser transformados à medida que esse poder vem sobre nós e nós respondemos ao poder de uma maneira adequada. Nós vamos nos tornando referência. Marido vai se tornando referência de marido. Amigo vai se tornando referência do que é um amigo, até o ponto de falar assim: quer conhecer um amigo? Procura fulano de tal. Quer conhecer um marido? Ande com Beltrano. Quer conhecer uma esposa? Anda com a fulana. Quer conhecer um patrão de verdade? Ou seja, um homem de verdade, um patrão de verdade, que é oriundo, que é resultado da verdade, que é resultado desse poder. Aí essas testemunhas que a cidade precisa, dessas referências. E nós estamos aqui para iniciar uma semana, porque uma semana nos espera, circunstâncias nos esperam, encontros nos esperam, e sobre nós há o poder de Deus. Então tem todos os elementos, tem as circunstâncias, tem os encontros e tem o poder. Então é necessário eu saber como lidar com esse poder, que é uma pessoa, lidar com esse poder, como lidar com as circunstâncias e como lidar com os meus encontros. De tal maneira, por que eu preciso lidar com isso, pastor? Porque conforme eu vou lidando, eu vou manipulando, eu vou agindo ou atuando, eu vou sendo transformado em vinho. A água, sem sabor, sem gosto, que não dá essa beleza, a figura de linguagem, vai sendo transformada num vinho. Lógico que não é o vinho, mas transformado em homens e mulheres de verdade, referência. E isso é um esforço. Esse é o nosso sacrifício. Esse é o Evangelho. Isso é nosso objetivo. Deveria ser isso. Isso deveria ter sido apresentado para nós desde o início. E sobre esse assunto nós devemos meditar de dia e de noite, para que a gente possa ser bem sucedido na missão que Deus tem dado à igreja. E um homem e uma mulher bem sucedido na missão que Deus deu a você, nós temos paz, alegria e justiça manifestada, independente de coisa nenhuma, nada, nem dinheiro, nem saúde, nem eu dependo da minha esposa, dos meus filhos, do meu patrão, da minha saúde, do juiz, nada. Um homem livre, porque ele conheceu a verdade, e a verdade tem libertado ele das amarras, das cadeias que as pessoas tentam colocar em nós. Somos livres para perdoar, livres para amar, livres para ser bondoso, mesmo que as pessoas não sejam conosco, mesmo que elas não sejam o que eu desejo que elas fossem, mas eu continuo bom, porque eu não sou escravo da bondade de ninguém. Eu sou escravo do poder de Deus sobre a minha vida, me transformando no vinho novo. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Amém mesmo? Isso é libertador, né? Agora presta atenção. Por isso que Jesus, quando fala eu não tenho nada a ver contigo, mulher, ele está dizendo assim, ele só quer dizer que tem duas alianças.
E alianças humanas, a Maria, naquele momento, naquele casamento, representava o casamento que se transforma em água, o casamento sem sabor, sem vida. Maria representa um ventre humano e natural que gera homens. Eu fui gerado de uma Maria chamada Francisca. Todos nós somos gerados de ventres humanos de uma mulher. Mas Deus está falando que há filhos eternos que são gerados pelo Espírito Santo. Esses filhos são homens e mulheres que são extremamente parecidos com Jesus. E se pudesse resumir em 2 palavras, ser extremamente parecido com Jesus é ser pessoas extremamente humildes, extremamente mansas. Manso e humilde é o que Jesus Cristo é. E aí eu vou me esforçando. No início, Alan, nós vamos nos esforçando muito. É mais força humana, muito sacrifício. E aí, porque ainda a semente não brotou, a primavera não chegou, aliás, chega agora à noite, né? A primavera não chegou, as flores não chegaram. Estou vivendo o meu tempo de inverno, de outono, muito esforço, muita angústia. Mas à medida que eu sou regado, eu sou lavado pela palavra de Deus verdadeira, por evangelho pregado nas igrejas saudáveis, eu vou crescendo, vai brotando, vai crescendo, de tal maneira que agora eu pego o mesmo peso, é o mesmo sacrifício, mas ficou mais leve. É como se fosse, esse processo fosse dando a nós um up. Agora eu consigo, antigamente para ser manso, olha, era muito difícil, mas eu conseguia, porque eu nego a mim mesmo, né? Porque não há desculpa para dizer assim, pastor, a carne é fraca e eu não aguentei. Não. A carne é fraca não, a carne é muito forte. Na verdade é falta de compromisso e responsabilidade em empenhar uma palavra. Por isso que o reino de Deus, o evangelho é para homens que assumem, que empenham uma palavra e assumem o compromisso. Não há compromisso sem empenhar a palavra. Amém? E você tem que empenhar a palavra, não tem que ficar aqui e dar a cabecinha, não. Eu vou fazer isso, fazer aquilo, não, empenha a palavra. Chama 2, 3 testemunhos e fala, a partir de hoje eu serei assim. A gente não gosta de empenhar uma palavra porque a gente fica meio que, meu Deus, eu vou fazer, mas não vou falar para ninguém. Porque se eu não fizer, está tudo bem, entendeu? Então eu estou livre. E Deus não quer te dar essa liberdade. Empenha a tua palavra. Empenha a tua palavra com o pastor, empenha a tua palavra com seus filhos. Pegue seus filhinhos pequenininhos e digam para ele de vez em quando, não tema, papai está aqui, papai não abandona, papai provê. Aí você não vai abandonar e vai prover, mas não fala, mas fala. A fala cura, né, Denha? Fala. Sua esposa, fala. Marido, esposa, fale para o marido, fale. Ovelha, fale para o pastor o seu compromisso. Pastor, pode contar comigo. Às vezes você sai dali, meu Deus, o que eu falei para o pastor? Contar comigo. Meu Deus, é tanta atividade, tanto congresso, tanta conferência, sei o que, agora, né? Graças a Deus, fala para o pastor. Não é para todo mundo que nós devemos falar tudo, tá? O nosso empenhar a palavra, cuidado. Tem pessoas que são loucas. Não podemos empenhar uma palavra com rei louco. Pessoas loucas. São loucos, homens e mulheres naturais. Só isso. Empenha a palavra com pessoas, pastor saudável. Mas é um pastor louco, vai explorar você, vai manipular você, está louco. Mas não, empenhar a palavra com pessoas que a gente pode saber que pode empenhar a palavra, aí assumir aquele compromisso. Aí nisso aí, amados, nós vamos experimentando esse poder de Deus que está transformando aquela água daquele casamento, daquela aliança, da velha aliança, numa nova aliança, de homens e mulheres gerados pelo ventre humano, que ele diz assim, eu não tenho nada contigo, mulher, ventre humano. O que eu tenho é gerado do Espírito Santo. E ainda não chegou a minha hora, mas eu começo a partir desse casamento, a partir dessa relação, a manifestar os meus sinais. É isso que nós vamos ler. No terceiro dia houve um casamento num lugar chamado Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Entende? A mãe de Jesus, no sentido gerado, a geração natural, a geração humana, né? Jesus e seus discípulos também estavam, olha que legal. E ele estava dando uma lição para os seus discípulos. Não era para todos, porque nem todos são discípulos, nem todos estão ali para chamar Jesus de Senhor.
Nem todos estão ali para se submeter ao senhorio de Jesus. E não há salvação sem o senhorio de Jesus. Há benefícios que alguém pode usufruir por estar perto de Jesus, da igreja. Então nós podemos frequentar a igreja pelos benefícios. E há benefícios. Graças a Deus que há benefícios. Mas preste atenção, discípulo é aquele que quer desenvolver a sua salvação porque quer se submeter à palavra de Deus. Eu vou me submeter. Então não há salvação se Jesus, ou Cristo, não for Senhor da sua vida. O amado, ou Ele é Senhor da sua vida, ou você vai ser Senhor da sua vida. Não há como dois senhores operar em uma só pessoa. Ou Ele é o Senhor da minha vida no sentido, Ele fala e eu obedeço e eu me submeto. Ele diz, é assim, é assim, é assim, e eu digo amém. Ou Ele revela para nós a vontade e eu me submeto. Aí Ele é Senhor e tem salvação. Se Ele não for Senhor, eu sou apenas alguém que está tentando chegar perto de uma mesa, esperando que caia da mesa alguma migalha. E você pode viver a vida toda assim. E quem fica, a figura de linguagem é feia, mas quem fica no baixo de uma mesa, esperando uma migalha, vocês sabem o nome do personagem. Não é isso? E nós não somos isso. Nós não somos esses personagens. Nós fomos chamados não para ficar fora da mesa e nem esperar migalhas. Você é uma rainha, um príncipe com lugar na mesa. Amém? Lugar de honra separado para você. Não fique fora desse lugar. Podemos estar fora, hein, amados? Por que você pode estar fora? Porque eu estou só buscando as migalhas que caem da mesa. Aquilo que parece para nós tão relevante, né? O câncer que sumiu, o caroço que sumiu, o dinheiro que apareceu, o emprego, a casa própria. Meu Deus, essas coisas alimentam, nos trazem uma alegria, sim, mas a Bíblia fala que isso é migalhas. Então é como se a igreja estivesse sendo saciada, a igreja de Jesus sendo saciada por migalhas. E quando nós temos um banquete que o Espírito Santo, através de Jesus, da igreja saudável, está oferecendo para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus, sair dessa posição de migalhas, considerado migalhas, mas que Deus venha, você venha para a mesa, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí ele está falando desse momento aqui, os discípulos estão lá, aí acaba de repente o vinho, porque todo o projeto humano, todos os sonhos humanos, eles podem acabar, ou não. Mas aqui no caso acabou. E tinha que acabar, Jesus, esse vinho tem que acabar. O vinho oriundo das relações e das alianças humanas e naturais precisa acabar. Mas olha que coisa legal. Às vezes, esse vinho não precisa acabar para que eu entenda que há um vinho melhor. Sabe quando o vinho acaba, quando você olha assim, não tem mais saída? Você se sente abandonado, parece que para você agora é só a morte, suicídio, fuga. Alguém que já se sentiu assim no fundo do poço e se vê abandonado pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pela esposa, pelo marido, por todo mundo. Se sente, acabou tudo, falido. Aí agora ele está no fundo do poço, de tal maneira que agora, quando ele olha para o lado, ele só vê paredes. E agora ele é obrigado a olhar para cima, porque o socorro sempre veio de lá. Mas enquanto você não está lá naquele fundo do poço, parece que você fica olhando para os lados, tentando ver alguma corda ou alguém, ou alguma situação que possa te puxar, numa esperança humana. Quem sabe esse emprego, quem sabe esse marido, quem sabe aquilo outro. E quando você chega lá no fundo, não tem mais quem sabe, agora eu tenho que olhar para cima. E está falando olhar para cima, de onde vem o socorro, olhar para cima desse espírito, desse vinho que me gera, não de um ventre humano, de um pensamento humano, de um conceito humano, de ser feliz, mas num conceito divino de ser alegre, de ser contente, de ser suprido
totalmente. Você pode dizer amém, pastor, glória a Deus, e aplauda bem forte ao Senhor. Quando eu peço para você falar isso aí, amém, glória a Deus, aplaudir, eu estou forçando a porta, tá? Para que você dê o seu uau. Se não veio o uau, eu forço a porta aí. Domingo à noite a gente vai forçando a porta, né? Às vezes quarta-feira também. Aliás, quem quiser vir quarta-feira e domingo, você é nosso convidado, e vem mesmo, porque estava falando com os pastores agora à noite que esse culto de domingo à noite, é uma celebração. E toda celebração está celebrando o quê? Né? Então o que nós estamos celebrando aqui? O que Deus derramou sobre nós de manhã. A chuva que Ele nos deu de manhã. Aí você, mas eu não experimentei essa chuva. Eu nem... Quando é que vai ter chuva de novo? De novo. Chuva, lembre-se, lavar. Palavra, ministração. Quando vai ter de novo? Quarta e domingo, vem usufruir dessa chuva, para que a tua celebração, ela tenha fundamento, para que a sua celebração não seja fundamentada, baseada em coisas humanas, em um vinho humano que acaba. Não necessariamente, eu não desejo que acabe, eu não desejo que acabe tudo na tua vida, para você começar a olhar para cima. Olhe para cima antes que acabe o vinho. Olhe para cima antes que a saúde vá embora. Olhe para cima antes que acabe o dinheiro. Olhe para cima quando ainda não todos te abandonaram. Olhe para cima enquanto ainda você tem saúde, tem disposição, tem vida. Porque tem gente que só consegue olhar para cima num leito da morte, lá no hospital, na UTI. Aí chama o pastor para ver se naquele último instante ali resolve alguma situação. Mas não há mais tempo para nada. Porque a salvação é para realizar um trabalho. E quando eu estou num leito de morte, só se o Senhor me der mais alguns anos de vida, me tirar daquele leito, para que eu possa realizar esse trabalho. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você num leito de morte se arrepender e falar assim: Deus, agora eu entendi, me dá mais alguns anos, que eu vou viver para a tua glória, que eu vou viver para realizar esse trabalho, me revela esse trabalho, fala para mim qual é esse trabalho, e eu faço um voto contigo, que do meu levantar ao meu deitar, será para a tua glória. É capaz de você moribundo ali, né, ali todo naquela situação que o médico já falou que não tem mais jeito, no dia seguinte você está fazendo sua mala, indo para casa, como se nada tivesse acontecido. E lembre-se nos teus dias, que você saiu daquele leito, para realizar um trabalho. Não é para voltar para o vinho antigo, não é para voltar para as práticas antigas, porque a vida é para um propósito. Amém, amados? A Bíblia fala, quando quer se referir ao ventre materno, à mulher, que Jesus fala assim: o que eu tenho a ver contigo, mulher? Ela fala o seguinte, sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala o seguinte, que nós, os homens que não conhecem, nós não, os homens que não conhecem, não têm revelação de Deus, não estão numa igreja saudável, eles estão comendo, bebendo, se divertindo, casando-se e dando-se em casamento. Ah, pastor, mas não é se prostituindo, adulterando, não. Prostituição, adultério, corrupção é no fundo do poço, é no final do corredor. Você já entrou na fila, não necessariamente chegou lá, mas quando chega na lama, lá no Mar Morto, quando chega lá no final desse rio que sai do Hermon, mas está no sentido contrário da vontade de Deus, o resultado é morte. Aí sim é adultério. Então alguém pode estar no caminho do adultério. Alguns jovens podem estar no caminho da fornicação. Não fornicou ainda, mas vai chegar lá. É só perseverar. É só continuar tomando esse vinho velho. Jordão, uma figura do Jordão. É só ir nesse sentido. Então não basta, não fala, não cheguei nesse sentido, amado, mas desperta. E agora se esforça, porque há um caminho que é de subida para o Hermon, é um monte, e esse dá trabalho, porque descer, todo demônio ajuda. Descer, todo demônio ajuda.
e não dá nem trabalho. Só relaxa, come, bebe, se diverte, casa e dá em casamento. Porque o casamento fala da maior diversão, que é o prazer da relação sexual. Come, bebe, se diverte, casa-se e dá em casamento. É só aguardar. Se continuar nisso, não há pecado nenhum nisso, mas você está num curso que leva para o mar morto, a figura de linguagem, que leva para esse pecado imundo da sociedade. Às vezes a gente fica tentando lavar as pessoas lá, mas não adianta lavar lá. Tem que pegar elas e mudar de sentido. Levanta e toma o vinho novo. Como é tomar o vinho novo? É esse texto que nós estamos pregando. Eu já estou terminando a mensagem. Tendo acabado o vinho, mais uma vez eu falo para o seu irmão assim: não deixe o vinho acabar. Não precisa acabar mesmo. Não precisa acabar. Nós podemos fazer a vontade de Deus e o vinho velho não precisa acabar. Mas preste atenção, Deus, Ele mesmo vai acabar o vinho para mudar você de sentido, como aconteceu na vida de Jó. O vinho teve que acabar, acabou o vinho, cortou o vinho, para que Jó soubesse, no final, falasse o quê? Começasse a orar pelos seus irmãos. Os irmãos foram curados, seus amigos foram curados, porque ele falou assim: eu não te conhecia, Senhor, porque eu te conhecia nos benefícios, nas migalhas que caíam da mesa, e eu era tão feliz pelas migalhas que caíam da mesa, e eu te ofertava, sacrificava, orava em agradecimento, mas as migalhas pararam de cair, mas eu não te conhecia. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos, a mente, agora os meus olhos te veem. Teve que acabar o vinho do Jó. Tem que acabar o seu vinho? Não, não tem que acabar meu vinho. Mas se for necessário, vai acabar. Talvez alguns aqui estão sentindo que está acabando o vinho. Talvez não acabou tudo. Mas levanta então. Vamos começar pelo sinal. Então ele começa, tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus logo apareceu. Eles não têm mais vinho. Ou seja, a frase é de uma mãe. Não quer dizer que é maltrato da mãe, mas ele está dizendo assim: a mãe está falando algo, porque a resposta não vai vir através de uma direção, de uma orientação de uma mãe natural, mas vai vir de um ventre espiritual. Por isso que ele fala que não tem nada a ver com isso. Aí ele fala: Jesus respondeu: que temos nós em comum? Mulher, pô, maldade isso, né? Mas você está entendendo o que ele está dizendo? Se eu não conseguir ter meus olhos abertos, eu vou achar que Jesus maltratou a mãe aí, né? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais, sabe, né, mano? Quem são os serviçais? Nós pregamos muito isso aqui às quartas e aos domingos, né? Existem os trabalhadores e os escravos. Escravos, eu vou usar a mesma figura de linguagem que nós estamos usando aqui. Pessoas que estão fora da mesa esperando migalhas caírem. Eles são serviçais. Mas há pessoas que são da família real. São os trabalhadores do reino. São aqueles que disseram não para as migalhas. Vou buscar Jesus pelo que Ele pode fazer pelas minhas coisas. Não, eu vou agora sentar na mesa com o Senhor. Eu decido qual a minha condição, se é de escravo ou se é de filho, e vou para a mesa. Mas aí a mãe, Jesus, ela simbolizava a figura da orientação humana, porque é um ventre humano. Ele fala assim: olha, eu não sei, acabou o vinho, mas fala o seguinte, então é uma esperança. Ele vai orientar. Jesus é um orientador. Jesus é um orientador. Se vocês obedecerem à orientação de Jesus, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, significa que Ele vai trazer um vinho novo. Ele vai fazer você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Livre agora, porque você vai estar conhecendo a verdade. E você não vai ser mais dependente de nada, mas dependente do Senhor e do Espírito Santo e da palavra de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém, amado? Aí falou isso, verso 6. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E em cada pote cabiam entre 2 e 3 betretas. Nomes estranhos, né? Cabia entre 80 e 120, 130 litros de água. É muito poder. Porque para transformar uma gota de água em vinho,
juntasse todo o power do mundo, toda a energia que o homem pode capacitar, ele não conseguiria. Ele está dizendo que é algo impossível para os homens. Se eu tivesse uma gota de água para transformar em vinho, é possível, mas tem que ter muito poder. Então reúne o poder de todo mundo e coloca sobre essa gota e ainda assim não transforma. Porque ele está falando de algo sobrenatural. Possível, sim, mas sobre o natural. Então era entre 80 e 120 quilos, Daniel. Era muita água, era muito, 6 metretas, 6 tonéis de água. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com águas, e os encheram antes, até a borda. Verso 8 diz: então Jesus lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. Verso 9: e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde veio. Embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso, chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que o pessoal está bêbado, já beberam bastante, agora eles servem qualquer coisa, o inferior. E você guardou o melhor até agora. Esse sinal, olha só, sinal, que legal essa versão, que aconteceu nessa festa, foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim a imagem, a glória do Pai, e os seus discípulos creram neles. É assim nós podemos crer no Senhor. Belzinho, vem cá, filho, no teclado. Amados, vocês sabem que a minha formação, né, eu sou engenheiro civil, e não sei se tem engenheiro entre nós, mas a engenharia ela é fundamentada na matemática e na ciência, né? A ciência, a matemática e a ciência, a física, ela é um processo de mãozinhas dadas, de coisas que se transformam, mas elas não se transformam aleatoriamente. Por isso o segredo da matemática e da física é conhecer como esses processos se desenrolam, como isso se torna isso, como isso é igual àquilo, cheio de letras, cheio de números. Parece complexo, às vezes é complexo, não precisa ser simples, mas tem processo. As pessoas não têm paciência de se debruçar sobre o processo, eles querem o resultado. Tem processo. Aí quando um professor ou alguém que gosta dos processos ensina, as pessoas ficam meio confusas, porque cada equação, cada vida é muito complexa, não é igual. Evandro igual a Cristo, tudo um processo. O processo que o Evandro passou é um, o processo que o Severo vai passar é outro. Desvendar esse mistério desse processo, isso é maravilhoso. Por que eu estou falando isso? Porque assim, desde muito cedo da minha vida, desde os 6, 7, 8 anos, eu tenho eu amo a matemática e a física, e eu não senti dificuldades no curso de engenharia. Para quem estudou matemática no nível superior, pode imaginar mais ou menos o que eu estou falando. Os 2 primeiros anos é muito complicado. Mas eu não senti tanta dificuldade, porque eu sempre gostei de processos. E aí eu comecei a entender porque eu gostava desses processos, porque eu gostava de matemática. Agora eu entendo porque que eu gosto disso. Porque Deus me colocou e iria me revelar um processo que transforma água em vinho. Não, mas que transforma gerinho em Cristo, que transforma um homem simples, pecador, água, sem gosto, sem sabor, em um Cristo. Você crê que Deus nos deu isso a nós? Mas Deus não dá para quem não deseja, para quem não se interessa, para quem não ama, para quem não busca. Mas o Pai sempre viu no meu coração o desejo de eu conhecer o processo. Eu não sabia porque eu consigo ficar horas, quando eu falo 8 horas, 7 horas, debruçado sobre um processo físico, matemático. E quando eu vejo, a hora passou. E eu tenho essa virtude, pedindo licença para você, de toda soberba e orgulho, que não tem, mas eu tenho essa virtude.
desde muito cedo. E Deus nos deu aqui na igreja. Sem querer complicar a sua cabeça, a matemática transforma, a física é transformadora. Para falar uma linguagem simples da matemática, números são transformados em outros números que eles não são. Homens são transformados em outros homens que eles não são. Você sabia que o 8 pode ser transformado no 1000? E depois do 1000 voltar para ser 8? Eu posso te falar e você acreditar, mas eu posso te mostrar o processo. E eu posso repetir o processo quantas vezes for necessário. E eu sei de ida e de volta. Eu sei o caminho para o Hermon, e eu sei o caminho para o Mar Morto. E quando está indo para o Mar Morto eu sei discernir. E quando está indo para o Hermon eu também sei discernir. Eu conheço o processo. Você pode conhecer os resultados, mas não adianta. É necessário você conhecer o processo para você perseverar nele. Eu queria convidar você a participar do processo, conhecendo junto comigo. Por isso é que eu te convido para estar aqui no curso de 8 semanas comigo, porque vai ser o curso da sua vida. Muitos cursos são bons, todo curso é bom, tudo acrescenta, conhecimento é maravilhoso. Mas esse é o conhecimento maravilhoso que transforma um número em um outro número, em um vinho em um outro vinho, no ruim e no bom, no que não tem sabor nenhum. Deram o primeiro ruim, vinho ruim, mas pode ser transformado num vinho bom. Sinal. Mas basta saber que pode, porque eu tenho certeza que todos os irmãos que estão nessa noite querem ser esse vinho bom, querem ser esse número maior. Mas não basta querer, não basta desejar. É necessário, nós cantávamos uma música, era necessário morrer, era necessário entrar num processo. Não basta só querer, não basta só desejar. Todos desejam ser um filho melhor, todos desejam ser um amigo melhor, um parente melhor, um pastor melhor, um ser humano melhor. Existe um processo. Eu quero dar a mão a você, e eu prometo que eu não vou largar a sua mão. E juntos nós vamos caminhar naquilo que você entende e aquilo que você não entende ainda. Eu quero dizer para você: confia no seu pastor, que te tira das águas tranquilas, migalhas caindo. Águas tranquilas, pastos verdejantes, migalhas caindo, e te leva para uma mesa. Glória a Deus. Não dá para falar mais, porque senão a gente começa a falar coisas mais excelentes. E eu creio que Deus já falou coisas maravilhosas nessa noite. Se dedique mais, se esforce mais. Vem comigo. Nós temos nesse lugar referência. Nós temos referência de palavra e de um homem, e de uma mulher, e de outros que Deus tem acrescentado entre nós já. Muitos entre nós já têm começado a florescer. A primavera já começou a brotar no lugar que se chama quase que impossível. Não, amor. Nós temos um cactozinho. Conhece cacto? Claro que conhece, me deu um. Cacto é horrível. Cacto é horrível. É um vinho ruim, é uma água. Estava lá, seco, já tem um ano lá. Primavera começa hoje. Antes do solstício de primavera, para quem entende o que eu estou falando, onde o sol, ele manda os seus raios solares para o trópico de Capricórnio, aqui na América do Sul. Quando esses raios chegam lá, amados, antes dos raios solares chegar no trópico de Capricórnio, o cactus floresceu. Ele floresceu antes, pastor Evandro. Ele já anunciou que o dia mais longo que estava para chegar em verão começou hoje.
Todos os dias a partir de hoje será maior do que o de hoje. O de depois de amanhã será maior do que o de amanhã. Porque a partir da primavera vai ser de glória em glória. Porque agora a partir da primavera vai ser a luz da aurora que vai brilhar, brilhar, brilhar até ser o maior dia que essa terra pode experimentar. Aleluia! E nós estamos anunciando esse ano do Senhor, as flores do Senhor começar a germinar em você, ainda que as pessoas não estejam vendo lá fora. Nós somos os cactos cheios de flores do Senhor, flores que vão perfumar, mas depois das flores vão vir frutos que vai alimentar muita gente. Nós somos a esperança, amados. Nós não somos vítimas. Nós não estamos reunidos aqui como alguém que está tentando sobreviver numa terra hostil, num mundo difícil. Nós somos a resposta de Deus. Nós somos o grande exército de Deus. Nós não somos devoradores de vidas. Nós não somos consumidores de relacionamentos. Nós não estamos buscando os nossos interesses pessoais e humanos. Ah, pastor, mas eu acho que eu estou, não sei. Eu não estou dizendo que você é o que eu sou, a ótica de Deus. Para você abrir mão desse vinho sem sabor, sem gosto, e assumir a postura de quem deseja, de um obreiro, de um ministro, de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista, de um mestre. Ingredientes que estão sobre você. Um número, vou terminar aqui assim, um número que se transforma em outro número. Para que isso aconteça, é necessário que venha poder sobre esse número. Alguns estudaram aí, porque essa coisa, o assunto é simples que eu estou falando aqui, é potência. Alguns chamam de logaritmo, quando começa a galgar momentos mais elevados da matemática, chama de logaritmo, é a mesma coisa. Esse logaritmo é o poder. Esse expoente é o poder sobre esse número, que desencadeia um processo daí, que nos transforma, que é preciso ser conhecido, pastor Ivan. Não um processo matemático, porque esse só é uma evidência, mas o processo de saber que nós podemos todas as coisas, porque quem nos fortalece é esse poder de Deus que está sobre cada um de nós. Há um expoente sobre cada um de nós. Há uma força, um power de Deus. Recebereis poder, potência. Recebereis expoente que irá potencializar você. Essa água sem sabor, sem gosto, sem cor. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, esse expoente que há de nos transformar de glória em glória. E assim nós seremos testemunho de Cristo, de tal forma que quem vê você vê Cristo, e quem vê Cristo vê o Pai. Ninguém, você vai se decepcionar ninguém, você não vai frustrar ninguém, você não vai machucar ninguém, você não vai ferir ninguém. Você vai ser um quadrado perfeito. Você vai ser um produto, Aula, me ajuda, notável, falando. Um produto notável. Cara, quem fez matemática, o cara era crente. Produto do homem com esse expoente. Eu vou ser notado, porque eu antes era transparente como a água. Agora eu serei notado. Você é um produto notável. Já viram isso na matemática? Produto notável. Há processos, né? Sabe o que acontece com um produto notável? Eu estou exagerando aqui, não? Ser de humanos. Ela é na prática, né? Daí é na prática. Tudo que eu estou falando, humanas, é isso na prática. Não é que está fora, mas é na prática. O pastor é nos processos, na prática. Nós somos um produto notável, onde todos nos notam.
E esse produto, eles têm os lados iguais, Evandro, porque senão ele não é notável. Eles são iguais. É um quadrado perfeito. Senão não é tanto. É um quadrado perfeito. E sabe para ter um produto notável, Zias? Tudo que é independente tem que ser isolado. Ele está com um quadro aqui. Vocês entenderem isso, que Deus escreveu isso, amados. Não foi homens. Tudo o que é independente precisa ser isolado. A gente às vezes a gente só depende da gente. E pode chamar, às vezes quando chama Deus. Mas tire toda a independência e dependa única e exclusivamente do Senhor. Marido, filho, esposa, parentes, amigos, dinheiro, saúde, eu dependo única e exclusivamente do Senhor, porque é o Senhor que é o expoente, que é o poder que está sobre a minha vida, que vai me transformar, e eu serei livre. Quantos querem isso, amados? Quantos querem tomar decisão essa noite assim? Eu quero esse negócio aí, eu quero esse processo na minha vida, eu desejo esse processo na minha vida. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Ele morreu por todos, para que aquele que vive agora não viva mais para si mesmo, mas viva para Ele que morreu e ressuscitou por nós. Ele está chamando trabalhadores para a sua vinha, porque é uma cidade de Itaboraí, está mergulhada na violência, na corrupção, na miséria e na prostituição. Essa cidade está mergulhada na miséria, na doença e na prostituição. Ou você e eu nos levantamos, essa cidade está condenada. Nós precisamos ocupar as principais posições como referenciais na cidade, como patrão, como empregado, como marido, como filho, como ovelha, como pastores. Que ninguém tenha nada para te falar contra você. Quando você descobrir que alguma coisa pode manchar a tua reputação, abandona. Termos independentes, isolados. Eu isolo. Tem gente, amado, que não isola. Ele pega um termo independente daí e coloca na evidência. Pega um termo independente e coloca na evidência. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Faz uma bobagem e aquela bobagem todo mundo fica sabendo. E às vezes o cara faz questão que os outros saibam. Amados, termos independentes isolados. O que tem que estar em evidência é meu Cristo. Nada que desabone o meu Cristo eu vou permitir. Vamos abandonar, vamos deixar. Se machucar, fala alto. Machuca, fala baixo. Bote na balança tudo que você vai fazer essa semana em nome de Jesus, porque senão essa reunião aqui só serviu para te condenar. Porque o conhecimento da parte de Deus não transforma. É necessário aplicar o conhecimento na sua vida. O conhecimento nos condena. Só o conhecimento nos condena, porque o conhecimento tira você da misericórdia de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Misericórdia de Deus são a causa dos homens não serem consumidos. E eles não são consumidos porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando vem o conhecimento sobre a tua vida, sobre a minha vida, agora nós somos resgatados da misericórdia para viver da graça de Deus, do conhecimento do Pai, da vontade de Deus. Que esse conhecimento seja o orientador da sua vida, do seu casamento, do seu serviço, de tudo que você faz. Não leve em consideração, mas eu sou assim mesmo, eu sou traumado, eu tenho um trauma de criança, eu tenho aquilo. Não importa o que a mãe natural, o ventre natural fala a teu respeito, você não tem nada a ver com isso. Não pegue essa história que o mundo escreveu a teu respeito e não use isso como uma plataforma para negar o poder de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, não considere as coisas passadas como uma justificativa para você não se levantar. O marido que tratou mal, o pai que fez aquilo, o pastor que maltratou, que abusou, não importa. Hoje Deus faz tudo novo, de novo, novo. Me levanto hoje, e me levanto a cada dia que o Senhor me chamar, que Ele permitir que eu viva. Eu me levanto a cada dia como um homem de verdade, uma mulher de verdade deve fazer.
E eu não me levanto para comer, beber, me divertir, casar e me dar em casamento. Porque é sobre isso que vai vir juízo. É sobre isso daí, que quando chegou o tempo do juízo, lá em Gênesis, os homens estavam comendo, bebendo e se dando em casamento. E em Mateus 24 diz assim: quando os homens estiverem comendo, bebendo e se dando em casamento, o Filho do Homem vai estar voltando. É um alerta, uma advertência, para que você não seja encontrado apenas buscando os negócios dessa vida como prioridade. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. 9 horas, 8 horas, 35 minutos. Olha que bênção, amado.